Olá, pessoal. Dando continuidade à nossa aula de macronutrientes, continuando a falar sobre proteínas. Tá, então, o metabolismo de aminoácidos no repouso, o que acontece? Tá? Então, a maior parte dos aminoácidos, tá? Estou falando dos aminoácidos por causa que aminoácido com aminoácido junção proteína, tá? Ligação peptídicas, aí formou a proteína. Então, a maior parte dos aminoácidos do corpo, ele está presente na forma de proteínas. 15 a 20% da massa corporal total. Então, vocês podem ver que tanto os aminoácidos quanto o colágeno, né, formou proteína e praticamente 15 a 20% da massa corporal total. Então, 15 a 20 quilos de proteína, que equivale a 40 a 45% estão localizados no músculo esquelético. Tá? Então, toda a proteína, praticamente a metade, aproximadamente a metade, está localizada aí no nosso músculo esquelético, tá? E outra boa parte, né, a gente está envolvendo mais aí o colágeno. Então, menos de 2% do total de aminoácidos do corpo existem na forma livre, dentro do plasma, nos espaços intra e extracelulares, ou seja, dentro e fora das células. Então, esse pool de aminoácidos, lembrando todo aquele gráfico que a gente viu antes, livres participa de um grande número de reações metabólicas no organismo. Quais são as reações metabólicas que eles estão participando? Então, vocês vejam a importância, né, desse pool de aminoácidos que nós estávamos falando. Para a gente entender esse pool, essa teoria, a gente tem que saber um pouquinho do pool de aminoácidos. Então, mais ou menos 50% está intracelular do músculo. E é uma contínua troca de aminoácidos entre o pool livre, tá, e compartimentos proteicos. Por exemplo, na figura que eu vou mostrar para vocês no próximo slide. Só que, vocês vejam bem, qual que é a diferença entre o peso do indivíduo, que tem, por exemplo, uma boa quantidade de proteína, tá? E outra não que ele tem uma boa quantidade de proteína, mas ele tem uma boa quantidade de gordura também, né? Então, vocês vejam lá, mais ou menos o mesmo peso, olha a diferença da composição corporal do indivíduo, né? Onde é que ele tem, por exemplo, certinho, quanto de proteína, quanto de carboidrato, quanto de gordura no corpo, é mais distribuído, vamos dizer assim, os macronutrientes no corpo. Então, vocês vejam lá, nesses slides, ó, o metabolismo do aminoácidos no repouso, aonde que, nessa situação, você está vendo aqui, primeiramente, a visão geral das principais fontes do pool de aminoácidos livres, tá, para vocês darem uma relembrada, tá, onde é que vem primeiro a proteína da dieta, aminoácidos sanguíneos, a proteína corporal, tá, onde é que ela faz todos esses processos que são denominados o pool de aminoácidos, onde é que elas podem ser absorvidas, né, no próprio corpo humano, tá, onde é que passa por várias transformações dentro do tecido hepático, principalmente dentro do tecido hepático. Por exemplo, um aminoácido está com proteína intracelular, certo? Foi degradado em aminoácido. Ocorreu uma transaminação, que transformou em cetoaminoácido. Enfim, vai fazendo várias reações, tá, no próprio organismo, que ele vai sendo transformado aí em última fonte, como, por exemplo, ureia e ácido úrico, tá? E também, muitas vezes, ele é da própria musculatura, tá? Não só as proteínas da dieta, mas também como a da própria musculatura. Então, a degradação da maioria dos ácidos, que é a da ureia e eliminação do nitrogênio amínico. Tá? Então, altas concentrações de enzimas digestivas, tá? Incluindo as aminotransferases. No tecido hepático, ele é capaz de estar oxidando todos aqueles aminoácidos que estão presentes na proteína, tá? Que nós conversamos, do corpo humano, tá? Lembrando que tem mais de 300 aminoácidos aí no organismo vivo, mas no corpo humano temos aí 21 aminoácidos que fazem parte da proteína, né? Então, quando a gente for fazer uma análise in vitro, uma pesquisa in vitro, para você capaz de oxidar apenas 6 aminoácidos. Tá? Por exemplo, isoleucina, leucina, valina, glutamato, aspartato e asparagina. Tá? Então, isso ali, o músculo esquelético, tá? Ele é capaz de estar oxidando apenas esses seis aminoácidos. Então, vocês vejam, o músculo não pode trabalhar sozinho, ele precisa de um auxílio do tecido hepático para estar sintetizando todos esses aminoácidos para estar formando aí praticamente os 20
né, ser feita essa gradação. Então, vocês imaginem lá, um jejum noturno. No jejum noturno, tem uma menor síntese proteica e aumenta a taxa da degradação proteica. Por isso é tão importante, por causa que você aumentou durante o jejum, né? Você está durante a noite, você vai acordar para comer. Tem pessoas que querem comer, atletas que acordam para comer. Só que assim, você vai acordar de manhã com aquela fome. Então, por isso que de manhã muitas pessoas acham que é a principal refeição, porque você passa muito tempo sem comer durante a noite, onde está sendo feita essa taxa de degradação proteica, e você acorda, você tem que estar repondo essa degradação que ocorreu durante a noite. Tá? Então, a liberação de aminoácidos eles não são metabolizados no músculo esquelético, em proporções relativas à sua ocorrência na proteína muscular, enquanto uma alteração será encontrada nos aminoácidos que são transaminados, oxidados e sintetizados. Por exemplo, vamos lá, o músculo esquelético humano, ele libera mais glutamina. Qual é o aminoácido mais abundante no músculo, pessoal? Qual é o aminoácido mais abundante no músculo? O aminoácido mais abundante no músculo, a glutamina, tá? Muitas vezes a suplementação com glutamina, ela não é aceitável por causa que tem muitas microvilosidades, por exemplo, né? Assim, na teoria é bonita, aminoácido mais abundante no músculo, então faço atividade física, vou consumir a glutamina, né? Mas é porque na teoria é tudo muito bonito, só que como tem muitas microvilosidades no trato gastrointestinal, ela muitas vezes é absorvida e fica por ali. Tá? Então, a glutamina mesmo que funciona seria aquela glutamina de laboratório, e também muitas vezes a dose ela tem que ser muito elevada. Tá? Por isso que a suplementação da glutamina ela é muitas vezes contestada, mas tem pesquisas aí que fala que ela auxilia bastante nessa síntese. Tá? A glutamina é o aminoácido livre e mais abundante no tecido muscular. É um aminoácido de cadeia ramificada, onde que 19% da ocorrência da proteína muscular. 7% glutamato, 9% aspartato e asparagina. Esses aqui, eles não são liberados ou estão em concentração inferiores às suas relativas à proteína muscular. Já o glutamato, ele pode ser captado a partir da corrente sanguínea pelo músculo esquelético. Então, os aminoácidos de cadeia ramificada. Temos o glutamato, o aspartato e a asparagina, que são originários da degradação muscular proteica. Juntamente com a captação de glutamato, e a partir da circulação, são metabolizados do músculo e também são utilizados na síntese, de novo, de glicina e alanina, após um jejum noturno. Tá? Então, seria mais ou menos essa questão do metabolismo de aminoácidos no repouso. Tá? Musculatura, tá? Onde que entrou glicogênio, tá? O glicogênio, a via do glicogênio, estou falando de glicose, onde é que transforma em piruvato, alanina, tá? E a partir daí, a alanina já ficou no aminoácido, né? Então, a proteína, tá? Diferente a via aqui do glicogênio da proteína. Proteína desmembrou em vários aminoácidos, tá? E aonde depois se juntam, né? Tanto o metabolismo do glicogênio e da proteína, eles vão estar formando no sangue glicose, alanina e glutamina, que é o principal aminoácido que está no músculo, e no fígado convertido em glicose. Então, vocês vejam, depois da glicose, ela vem para cá de novo, passou para cá, então vocês podem ver que ocorrem várias transformações, tá? Várias reações químicas que vêm acontecendo aí com o aminoácido e com a proteína. Então, os aminoácidos eles são sintetizados no músculo esquelético e a síntese da alanina e glutamina. Então, quais seriam os fatores que podem estar parecendo influenciar na necessidade da ingestão de proteínas? Tá? Alguns fatores que influenciam na necessidade da ingestão de proteínas, primeiramente, é o balanço energético, tá? Balanço energético, onde é que eu vou precisar fazer a quebra ou a síntese da proteína. A intensidade ou a duração de um tipo de exercício também vai dizer a quantidade de proteínas que vou ter que estar
o aporte de carboidratos pela dieta, tá? Então, por causa que a absorção de um é melhor se você tiver o consumo do outro, tá? Então, um depende do outro. Então, assim, vou fazer uma dieta hipocalórica por curto período de tempo, tá, gente? Então, não é interessante você ficar perdurando por muito tempo nessa dieta, ou uma dieta baixa em proteína, ou enfim. Então, essas estratégias aí, elas são temporárias, tá? Então, o tempo de treinamento também vai estar influenciando, o gênero influencia, qual o sexo, né, masculino ou feminino, e com certeza a idade vai estar influenciando muito aí no que pode estar influenciando o consumo de proteínas, tá? Ó, a proteína da dieta, né, pode influenciar no exercício físico. A proteína da dieta, o pool corporal de aminoácidos livres e a proteína tecidual. Então, é incomum a participação da proteína na dieta atuando diretamente no fornecimento de aminoácidos durante o exercício físico. Uma vez que o consumo de alimentos à base de proteínas, antecedendo uma competição entre atletas, é muito pequeno. Tá, porque aqui o maior consumo mesmo é o carboidrato para dar uma energia maior, uma vigorosidade no exercício maior. Então, o fluxo sanguíneo ele é desviado parcialmente a partir das vísceras durante o exercício físico, tá, e diminui a absorção de aminoácidos provindos da dieta. Então, aquele pool de aminoácidos residuais livres corporais é uma fonte relativamente pequena de energia para o exercício físico, e as concentrações de aminoácidos não se alteram. Então, essa seria mais ou menos a conclusão, né? Onde que a proteína vai fornecer energia? Vai, mas pouca. Tá? A concentração de aminoácidos também não vai se alterar muito. Tá? Então, por isso, a suplementação, a ingestão de carboidratos é importantíssima. Então, como que seria a suplementação de aminoácidos? Tá? Promove o anabolismo, o ganho de massa magra. Você vai encontrar vários tipos de aminoácidos na literatura. Tá? E esse tipo de aminoácido, você vai ver que na composição dele é basicamente leucina, isoleucina e valina. Tá? Onde que os três, eles trabalham em consonância. Né? Um não vai fazer muito efeito sem o outro, por causa da mesma forma que o carboidrato da proteína. A absorção de um é melhor com a participação do outro. Então, assim, então eu digo para vocês, se for falar da cadeia mTOR, da leucina, é muito importante no exercício físico, no ganho de massa muscular. Só que ela precisa da isoleucina e da valina para ser absorvida. Então, por isso que o BCAA, tá? Então, durante o treinamento de força, ele está potencializando o nível tecidual, vai estar programando aí mais massa muscular, mais força, vai estar ajudando no aumento da secreção do hormônio do crescimento, distribuição da degradação proteica muscular, né, que seria um efeito antiproteolítico, tá? Vai ajudar na liberação dos níveis hormonais, tá? Tais como liberação de H, insulina e outros, tá? Qual que seria melhor? Por exemplo, a suplementação de aminoácidos. Seria a ingestão de aminoácidos em cápsula ou em pó? O que vocês acham que seria melhor a suplementação de aminoácidos? Em cápsula ou em pó? Para melhor absorção. Ó, O pó? O pó é mais E, pô, importante. O pó é melhor por causa que, se você for consumir em cápsula, até o seu organismo quebrar toda aquela cápsula que está em volta do pó, né? Então vai estar consumindo energia para isso. Na verdade, não sei, o consumo de aminoácidos é para reconstrução muscular, não para você estar gastando, né? Então é importante você estar consumindo. Se você for comprar aminoácido para suplementar, o mais importante é você estar fazendo a suplementação em pó, tá? Para melhor absorção dele também. Não só os três que precisa ter, leucina, isoleucina, valina, como também seria interessante, se possível, ser consumido em pó. Agora também o excesso, tá? O excesso vai estar ocorrendo uma maior excreção dos mesmos e possivelmente a um estoque de carboidrato e gordura, né? O que eu não queria fazer com essa suplementação. Então, colocar certinho de acordo com a sua necessidade calórica, e aí que é, né, uma média aí de 3 a 5 gramas desse suplemento para estar utilizando. Tá? Vamos lá.
Os exercícios de força e o metabolismo proteico. Tá? Então, aqui a gente está falando do sistema energético. Como a gente está falando de proteínas, tá? Dos macronutrientes, vou falar para vocês um pouquinho dos outros macronutrientes também. Tá? Então, o consumo proteico ele é 300 a 475% maiores do que os preconizados da recomendação diária, né, por esses atletas. Então, o metabolismo proteico geralmente é alterado de acordo com a intensidade e a duração do exercício. Agora, a duração, a intensidade, quando eu estou trabalhando até 50% do meu VO2 máximo, de 60 a 90, ou maior de 90%, aqui eu estou aumentando a intensidade do exercício. Estou chegando praticamente à minha falha muscular aí, que seria a 100%, né, da nossa capacidade. Qual que é a duração desse sistema energético? Indeterminada, tá, dos lipídios, média da glicose do glicogênio e baixa da ATP-CP. O que seria o ATP-CP? O sistema da fosfocreatina, onde é que geralmente exercícios anaeróbios, exercícios de musculação utilizados no sistema ATP-CP. Ou seja, no primeiro minuto de exercício, essa atividade de ATP-CP praticamente ela finalizou. Tá? A partir daí começa a estar utilizando mais a de média duração, que seria de glicose e glicogênio, e depois de indeterminada dos lipídios. Então, por isso que é indicado você fazer, por exemplo, um treinamento, um exercício aeróbio no pós-treino, tá? Aonde que eu tô queimando, deixando para queimar mais essa via de lipídios no pós-exercício, tá? No pós-exercício anaeróbio. Só que assim, não é uma, depois outra, depois a outra. Elas vão caminhando paralelamente, aonde primeiro estou gastando mais ATP-CP, né? E mais ATP-CP e menos lipídios e carboidratos. E daí depois chega uma hora que isso daqui inverte. Tá? Você consome mais lipídios do que o sistema ATP-CP. Quando a gente vai fazer um exercício de força e metabolismo proteico, por exemplo, 1,4 gramas de proteína por quilo por dia para sedentários. Tá? Então você simplesmente soma, você multiplica, né, para sedentários, multiplica 1,4 vezes o peso corporal. Para quem que faz atividade física, você já vai estar fazendo 1,7 ou 1,8 gramas de proteína por quilo corporal por dia. Então você vai simplesmente, por exemplo, se você pegar, tiver 100 quilos, né? Aqui você vai estar consumindo aí praticamente 17 gramas de proteína por dia, tá? Agora, se você for fazer uma suplementação acima de 1,7 a 1,8 gramas de proteína de quilo por dia, praticamente você não vai ter feito adicional nenhum, tá? Isso aqui é pesquisa científica. Vamos lá. Vamos pegar alguém que faz exercício físico e alguém sedentário. Por favor. Alguém que faz exercício físico e alguém sedentário aí. Liga o áudio para conversar comigo. Primeiramente, vamos falar sobre o sedentário. Alguém pode... Se habilita? Então, professor, eu treino. Então tá, então você vai falar comigo em relação ao treinamento. Vamos lá, vamos pegar em consideração o teu consumo. Qual que é o teu peso corporal? Eu tenho 82 quilos. Então você vai fazer 82, você multiplica por 1,8. Veja qual que vai ser o valor. Vezes? Multiplica por 1,8. 82 vezes 1,8. Deu 147,6. 82 vezes 1,8. Isso, 147,6. Essa seria mais ou menos a quantidade de proteínas que o seu corpo ele precisa para estar fazendo uma ação ergogênica, tá? Para você estar consumindo. Não que você vai consumir tudo isso aí na suplementação. Não. Né? Você consome isso aí na alimentação, você consome em outras fontes proteicas também. Agora, um indivíduo sedentário. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer o mesmo cálculo, tá? 82, você multiplica
por 1,4. Multiplica por 1,4. Veja a diferença que deu, né? Deu praticamente aí 30 gramas de proteína de diferença. Então, vocês vejam qual que é a diferença que a gente faz, por exemplo, por que a gente faz sempre essa analogia do sedentário e do indivíduo ativo, tá? Então, isso aí é importante para a gente estar analisando também. Então, praticamente 30% a menos com essa ingestão proteica. Tá? Então, continuando aqui. Na suplementação proteica, ela não é necessária na maioria dos indivíduos praticantes de atividade física. Só que, se você for ver bem, né, um consumo diário, tá? O consumo diário da proteína, por exemplo, 10% do valor do consumo total. Levando em consideração que 2.500 quilocalorias é uma dieta, você vai fazer uma regra de 3, tá? 2.500 é 100%, 10% está para X, daí vai dar um valor. Daí esse valor você vai estar multiplicando ele pelo peso e vezes a quantidade diária de proteína indicada para esse indivíduo sedentário e aqui, por exemplo, um indivíduo ativo. Tá? É simples e só a gente ir colocando na fórmula para estar saindo esse cálculo, tá? Bem fácil, você pode fazer esse exercício em casa. Não vou estar cobrando na atividade avaliativa também esse cálculo, tá? Então, seria necessário para cobrir a necessidade proteica apontada por estudos independente da atividade, independentemente da atividade física que você vai fazer, tá? Vamos ter uma matéria mais para frente que a gente vai falar especificamente sobre proteínas, tá? Qual que é melhor, hidrolisada, concentrada, isolada, tá? Quanto de proteína do pó que a gente tem que ingerir, que a gente está falando de consumo diário total, e quais são as dificuldades para você alcançar essa recomendação. Primeiramente, o quadro de balanço energético negativo, onde a ingestão calórica ela é inadequada devido à supressão do apetite ou à monotonia do cardápio. Tá? Então, por isso é sempre bom você estar variando o teu cardápio, não sempre aquele mesmo, sempre comendo a mesma coisa. Incapacidade de reposição dos ataques de glicogênio hepático e muscular entre períodos de curto de treinamento e competições. Dietas de alto teor de fibras, que dão a sensação de plenitude, de baixa densidade energética. Tá? Então, também as escolhas alimentares inapropriadas. Tá? Então, o que posso estar influenciando a necessidade da ingestão de proteínas? Então, aqui temos o equilíbrio energético, tá? Se ele pode ser negativo ou positivo. Aqui eu estou falando, por exemplo, a quantidade de quilocalorias que eu estou consumindo é maior, é menor do que quilocalorias que eu estou gastando durante o dia. Beleza. Aqui, o que eu vou ter? A quantidade de calorias ingeridas é menor do que as gastas. Vou ter um déficit calórico, perda de peso. Tá? Quando tenho a quantidade de quilocalorias no dia, tá? Ou a quantidade de ingestão de proteínas praticamente igual, estou neutro, manutenção calórica. Quando eu tenho a quantidade de quilocalorias ingeridas maiores do que quilocalorias gastas, então eu tenho um excesso calórico, ou seja, um ganho de peso. Exercício físico, alimentação, tá? Onde posso estar vendo também a composição dos alimentos, tá? E o resultado também, vocês têm que ter paciência, por causa que ele vai vir com o tempo, né? E aí eu faço uma pergunta para vocês, gente. Quero ver o que vocês me falam. É mito ou verdade? O consumo de fibras, tá? Agora, esquecendo o consumo proteico, vamos falar das fibras. Ele é benéfico à saúde? Se ele é benéfico, sim ou não? E por que vocês acham que o consumo de fibras ele é benéfico à saúde? Já estamos finalizando, tá? O consumo de fibras, ele pode ser benéfico ou não? Depende, né, William? Quando ele pode ser benéfico e quando ele pode ser prejudicial? Ou algum exemplo de benéfico você dá aí para nós? É porque, tipo, na minha lógica e tal, eu acredito que tudo em excesso faz mal. Então, acredito que
As fibras também podem fazer mal em excesso. Tem uma quantidade certa. Uhum. E, por exemplo, qual seria o objetivo da fibra, do consumo da fibra? A gente não estudou ainda, tá? Você pode chutar também, a gente não estudou, a gente não falou ainda sobre a fibra. O que você acha que é a fibra e quais são os alimentos que têm uma fibra, por exemplo? A fibra, ela dá aquela sensação de saciedade para o indivíduo. Tá? Onde é que muitas vezes você come uma fibra e ela mantém o gasto energético vai consumindo aí durante um período de tempo prolongado. Tá? Então a fibra, elas são carboidratos complexos. Por exemplo, o pão integral seria algum exemplo, tá? Então, que formam na parede das paredes dos vegetais que não são aproveitados no organismo. Tá? O pão integral, não. Carboidrato é o carboidrato complexo, mas não é de fibra, tá? São nas paredes dos vegetais. São reguladores do bom funcionamento do intestino e eliminados nas fezes. Então, apesar delas não estarem fornecendo energia, então, assim, ela é benéfica à saúde? É, mas ela não fornece energia, tá? A fibra em si. E seu consumo, ele está relacionado a uma menor incidência de doenças crônicas. Então, ela é benéfica à saúde. Tá? Encontradas em todos os alimentos do reino vegetal. Então, seu consumo ele é incentivado em todas as faixas etárias devido aos efeitos benéficos à saúde. Então, aqui a gente não está falando de consumo energético, mas sim dos efeitos benéficos à saúde. Essas são algumas das referências que utilizei na aula de hoje. Tá? Agradeço a atenção de cada um de vocês e paramos a nossa aula aqui. Vamos conversar. Professor, Oi, diga. você não terminou a chamada, né? Não, vou continuar agora. Ah, tá, tudo bem. Vou continuar agora.